Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah e bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos fazer um vídeo nesse canal, né? Mais um livro sobre Hitler, porque, né? Tem um livro que vende é sobre o nazismo, né, gente? Então, por que não entrar no hype, né? E ter um vídeo bombado na internet? Nesse vídeo eu escolhi falar sobre o livro Er ist wieder da, ou em português, Ele Está de Volta, que é um romance contemporâneo sobre Hitler. Qual é a história? A história se passa em 2011, o livro é de 2014, tá, gente? Foi lançado em 2014, mas a história se passa em 2011 e Hitler acorda em Berlim em 2011. E aí ele vai entendendo que passou décadas depois da sua morte, não é mesmo? E ele vai tentar o quê? Retomar o poder. E como ele vai retomar o poder? Ele resolve virar comediante e fazer stand-up. Muito interessante, que era uma modinha ali, né, gente? No início da década ali de 2010. Nossa, falando como se eu tivesse ali em 2050, né? Na verdade, estamos em 2021. Então tá, roda a vinheta pra gente começar a falar sobre esse livro maravilhoso. Antes de começar o vídeo, gente, vocês já sabem, curtam o canal, nos sigam também nas redes sociais e comentem aqui se você já leu ou não o livro, se você quer ou não ler esse livro. Um livro de autor contemporâneo, literatura alemã. O nome do autor desse livro é o Timur Ferms, ok? Ele era ghostwriter, né, que escreve para outras pessoas, normalmente escreve biografia de pessoas famosas que finge que estão escrevendo o próprio livro. Esse tipo de autor. E aí, esse é a Está Vida da... Ele Está de Volta, eu vou tentar falar em português, porque eu li em alemão, daí fica só esse nome na minha cabeça. Li em alemão para aula de literatura alemã 4 na faculdade. E fiquei de fazer um vídeo agora, que foi agora que resolvi fazer, né, gente? Tempão, já que eu já li esse livro. Mas acho importante, ele traz discussões, assim, de explodir a cabeça, porque se você pensar, vou falar disso, né, mas assim, é um livro que lançou em 2014 e ele fala de coisas que estão acontecendo agora, e basicamente ele prevê o futuro político da nossa sociedade contemporânea, moderna aí, né. O livro só em 2014 vendeu ali quase 1,5 milhão quase 1.400.000 livros só na Alemanha. Foi um livro muito popular, né, principalmente por falar dessa temática. O livro, ele é bem grandinho, tá, gente? Eu acho que em alemão, ele não é... Em português, ele não é tanto. Eu acho que ele tem umas 300, 400 páginas. Mas em alemão, ele era bem gordinho. E ele é bem profundo, assim. Ele se demora com os assuntos, ele dá vários exemplos. Teve gente que reclamou um pouquinho disso, mas eu não achei, não. Achei que foi bem bom. Então tá, o livro, ele vai falar... O Hitler acorda num campo de futebol, eu acho, em Berlim. E aí ele vai tentar se ajustar ali, ele vai parar numa banca de jornal e esse jornaleiro vai achar o quê? Que ele tá o quê? Fantasiado de Hitler, que ele é um sósia, que ele ganha dinheiro bancando Hitler, fazendo teatro. E aí ele vai ver que ele é meio pneuzinho e vai achar que ele é o quê? Comediante. Ou que ele é um ator muito bom, que realmente entrou no papel. E aí vira mexe ali, o Hitler vai acabar entrando o quê? Na TV. E vai ser o quê? Um comentarista comediante. Vai ser um comediante da TV que comenta fatos do jornal, do dia a dia de Berlim. Daí ele vai ficando famoso, vai comentando coisas e fazendo piadas com as coisas da Alemanha. E aí, ele é Hitler, né, gente? E a gente vai estar na cabeça dele e ele vai entender logo a nova realidade, que ele não pode falar abertamente mal dos judeus, que é o tópico dele, mas ele tenta ali o quê? A missão da vida dele, que era colocar a Alemanha e os reais alemães no poder e levar a Alemanha para cima de volta e fazer a Alemanha grande de volta. E aí que ele vai entender que se ele fala um negócio, ele não pode falar o discurso de ódio que ele falava lá na Segunda Guerra Mundial, né, antes da Segunda Guerra Mundial, nos anos 30. Ele não pode fazer isso, mas ele percebe que se ele fizer uma piada, ele pode falar o quê? As piores atrocidades
Nossa, tô fazendo voz de jornalista. Mas que ele pode falar as piores atrocidades, porque aquilo vai ser o quê? Apenas uma piada. Então ele pode falar mal de estrangeiro, ele pode falar mal dos outros políticos de esquerda ou de direita, porque ele odeia todos, na verdade, porque nenhum deles tá fazendo realmente alguma coisa. Ele odeia a democracia, então ele pode falar mal da democracia, ele pode falar mal dos gays, ele pode falar mal das mulheres, né? Porque tem a Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha, já era na época. Então ele percebe o quê? Que o discurso de ódio dele é mais aceito se for por uma piadinha. E aí ele vai o quê? Alcançando os espaços através das piadas, porque ninguém nunca acha que ele realmente tá falando sério. E as pessoas que acham que ele tá falando sério gostam dele também. E o discurso dele vai ganhando os espaços. Basicamente isso. Se você achar parecido, assim, o quê? Com Trump e com Bolsonaro, mega coincidência. É assim. Cara, você pensar que isso foi escrito antes de 2014, foi publicado em 2014, que foi antes das eleições dos Estados Unidos e antes aqui do Brasil, é chocante como ele já estava prevendo, o Timo Werner estava prevendo que esse populismo, esses novos populistas, né, políticos populistas, iam conseguir um destaque maior pela imprensa, falando absurdos na imprensa, porque esses absurdos iam ser levados como piada pelas pessoas não tão perceptivas, assim, tão atentas, e pelos preconceituosos mesmo, a pessoa ia falar, essa pessoa fala o que eu penso, então vou votar nela. E é meio assustador, porque a história se passa na cabeça do Hitler. Então, ele é muito persuasivo. Ele tem umas horas assim que você começa a concordar com ele e achar ele legalzinho, e ele é comediante, ó, veja bem, ele tá certo nesse ponto, ele tá certo naquele ponto. E aí, do nada, ele pensa uma atrocidade, tipo, todos os judeus deveriam estar mortos, todas as pessoas negras deveriam estar mortas. O que é o bando de gente... que é essa mistura que tá acontecendo na Alemanha aqui? A gente devia tirar todos os estrangeiros desse país e acabar com todas as raças e fazer uma política de exterminação bem forte. E aí você se choca porque você lembra, você tá na cabeça do Hitler, cara, que é a pessoa que, se você fala o nome dele, todo mundo pensa uma pessoa do mal, endemoniada. Ninguém pensa no Hitler como uma pessoa que era uma pessoa, entendeu? Ninguém pensa, olha, ele comia, ele dormia, ele foi casado com alguém, ele teve um pai, ele teve uma mãe, ele era uma pessoa normal. Todo mundo pensa, tem a imagem do Hitler como esse monstro. E aí, esse livro faz um negócio chocante que o quê? Que a pessoa faz atrocidades, né? Como o Holocausto. Mas o que convence as pessoas do que ele não é um monstro não são as atitudes dele, mas é o discurso. E aqui, não necessariamente um discurso politicamente correto convence as pessoas de que ele é uma boa pessoa, mas um discurso de ódio convence as pessoas se vir por meio de uma piada ali, porque você não leva tão a sério. E no final somos todos preconceituosos, né? E queríamos todos estar no poder, queríamos todos ser aceitos. E aí a gente vê o quê? Que o Hitler, ele começa o quê? Elogiar as pessoas. E como as pessoas, por serem elogiadas, começam a passar pano no que ele tá fazendo, porque elas se sentem importantes. E de como isso acontece muito com esses políticos populistas e qualquer sádico e psicopata, de como eles conseguem fazer com que as pessoas gostem deles. É sensacional. Na verdade, é meio doentinho e meio chocante. Principalmente, acho que quando a gente lê depois dessa mudança, né, que ocorreu no mundo, principalmente no Brasil, e a gente vê que é muito real isso, é muito real, que as pessoas passam muito pano pra muita atrocidade, porque, veja bem, é uma piada, não é que eu sou homofóbico, ou gordofóbico, ou racista, é só uma piada, você que não tem senso de humor. Então, a maior crítica do livro vai para a imprensa. Então, como o jornalismo dá espaço para esse tipo de hater, né, dessas vozes, porque se não fosse o espaço aberto na imprensa para essas pessoas, o discurso delas não teria se popularizado tanto, né? Acho que também por ser um livro que foi lançado em 2014, não fala muito das redes sociais. Até fala, né? Mas não fala muito desse poder que hoje em dia a gente vive em 2021, das fake news e todas essas coisas que acontecem, né? Já que agora os candidatos
podem ter suas próprias redes, seus próprios meios de comunicação, tem os grupos de WhatsApp. Então, esse tipo de coisa não é abordado muito do livro, já que apesar dele ser contemporâneo, mudou muito as tecnologias e as formas que são que esse discurso chega nas pessoas. Na questão ainda do jornalismo, mostra como a imprensa tem esse poder de transformar os candidatos, as pessoas no geral, mas principalmente candidatos políticos, em vilões ou heróis, ou pessoas boas que falam merda, ou pessoas que por falarem merda são completamente erradas. A gente entra naquela questão do cancelamento. Então quando alguém faz alguma coisa errada, ela é cancelada, porque automaticamente ela é toda errada. E também na questão de que a pessoa fala muita merda e nunca se retrata, e ao mesmo tempo sempre tem alguém passando pano pelo que a pessoa tá falando ou fazendo. O livro questiona muito isso e é um livro sensacional nesse aspecto. E, é claro, fala muito sobre liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão, até onde deve se ir, minha opinião, né? Até o momento que você está ofendendo outra pessoa, ela deveria parar ali, né? Principalmente uma classe de pessoas. E quando é só preconceito explícito mesmo, o discurso de ódio, isso não deveria ser chamado de liberdade de expressão. Na Netflix tem o filme do livro. Eu achei o filme um pouco chato, na verdade. Eu dormi todas as vezes que eu tentei assistir. Mas eu acho que também é uma forma de você ter acesso um pouco. O livro, eu acho que o livro é muito, muito, muito mais sensacional, porque tem vários tópicos que não são abordados no filme. Ele é gravado, o filme, ele faz um negócio também que é interessante, que ele é gravado como se fosse um documentário. Então, ele é vendido como se ele tivesse saído na rua com o ator fantasiado de Hitler para ver como as pessoas reagiriam a essa imagem, a esse ator falando essas atrocidades como se fosse piada, se isso ia ser aceito ou não. E aí tem várias cenas do filme que é vendido como que aí a gente não tem como saber, né, se eram pessoas reais ou se eram atores, porque eles misturam muito isso, atores com pessoas reais na rua. Mas, no geral, os atores nas entrevistas falam que o Hitler teve uma boa aceitação. E que por o Hitler estar falando uma piada, né, falando uma atrocidade, a pessoa também se sentia no direito de falar outra atrocidade. Isso a gente vê muito no filme, tá? Do Hitler entrar ali numa rodinha e eles botarem, né, começar a falar mal de algum tipo de pessoas que eles têm preconceito. O filme também, ele choca principalmente pela gente não saber quais cenas são reais, quais cenas são com pessoas na rua, qual cena foi roteirizada, qual não. Mas era a ascensão ali do fascismo, né, dos partidos mais de direita na Alemanha, né, que hoje já está muito maior isso na Alemanha. Então, era meio uma previsão para onde a sociedade, né, e a política estava caminhando ali no início de 2010. Na primeira metade de 2010, que culminou ali na segunda metade, que a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu aí em vários países e como a gente está lidando com isso. O livro, o que eu gostei mais do livro é que ele mostra como a gente consome vários conteúdos. A sociedade, né? Nós, como sociedade, consumimos os conteúdos sem criticar eles. Então, se a piada foi legal, se fez muitas pessoas rirem, a gente não critica isso. A gente não critica por que a gente tá rindo do gordo, por que a gente tá rindo do preto, por que a gente tá rindo do gay, sabe? A gente não critica por que temos que estudar mulheres. Como se o homem fosse a base e o diferente fosse a mulher. Porque homens estudam o feminismo, mas não estudam masculinidade tóxica. A gente não critica as coisas, a gente só recebe. E aí gera esse caos que a gente está vivendo hoje em dia, mas a gente já viveu em várias outras décadas diferentes. Que é só mais uma nova roupagem da mesma sacanagem de sempre. Para falar assim, usar palavras leves. E tanto o filme quanto o livro mostra muito isso, que eu acho que foi uma sacada, que na época eu acho que era bem pessimista, mas hoje a gente vê como profecia, que era como tinha um espaço muito grande para as políticas de extrema direita, como o povo estava cansado de ser reprimido e como esses políticos que chegaram com essa visão de extrema direita
estavam conseguindo espaço devagarzinho ali no início de 2010 e como isso foi aumentando com o tempo. E eu não sei se eu disse isso, mas como que na minha opinião, o que mais mostra da mídia não é nem o fator de ela discordar ou ela concordar, mas o fato de só estar mostrando torna aquele personagem popular, tanto pro desgosto quanto pro gosto. Então, políticas como o Bolsonaro e Trump, eles ficaram famosos por causa da mídia. O Trump, se você for ver a história dele, ele aparecia em vários filmes. Pega filmes ali do início dos anos 2000, vários filmes e séries que zoam com ele, que ele aparece, que dá espaço para ele. E aí o povo vai conhecendo ele, vai criando aquela imagem dele. E se não fosse por isso, ele não seria tão famoso para se candidatar, porque capacidade zero, né, gente? Vamos combinar. Como político, nunca tinha sido eleito, nunca tinha trabalhado, mas ele era conhecido, que era muito mais que alguns, porque vamos combinar. Tá bom, não posso julgar muito pelos Estados Unidos, mas no Brasil, o povo só vota em quem conhece. Se não conhece o candidato, não vai votar nele. Eu acho que eu já falei tudo. O livro é sensacional. Espero que tenha deixado isso claro. Espero que vocês leiam e difundam essa palavra. É um livro alemão maravilhoso e que contemporâneo, que fala muito da nossa realidade hoje em dia. E é assustador como ele consegue. Quando eu tava lendo, eu falei assim, gente, eu não acredito que esse livro foi escrito em 2014. Porque eu li ele em 2019, né? Depois da eleição. Então, eu super achava que ele tinha sido escrito, tipo, 2018. Super, super, super. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!